Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, está no ar mais uma edição do Prosa e Café e hoje eu tenho um convidado muito especial, o compadre Cleiton, dono da Construvale, é empresário, é mais uma história de sucesso. Compadre Cleiton, seja bem-vindo. Muito obrigado, Douglas, pelo convite. Desde já te parabenizo por esse trabalho que você vem desempenhando aqui na cidade. E isso vem demonstrando esse crescimento que a nossa cidade vem tendo e que você veio acompanhando esse crescimento e trazendo um espaço desse aqui que em todas as edições que já passaram eu acompanho todas e tem sido maravilhoso de participar, de ver, é bacana. Ou eu faço minhas as suas palavras em relação a você, que é uma pessoa que está sempre inovando, sempre trazendo o melhor. Falando nisso, nós vamos até falar de mais uma inovação que você está trazendo para a cidade aqui, né? E muito grato por você estar aqui com a gente, abrilhantando o nosso programa, contar a sua história, mostrar seu ponto de vista. E eu já vou começar perguntando para você o seguinte: fala para mim um pouco sobre a sua terra natal, sua família, seus filhos. Me conta aí. Vixe, rapaz. Minha terra natal, na verdade, eu vivi já um pouco em cada lugar, né? Mas a minha terra, nasci em Brasília, mas a minha terra, assim, natal, de coração mesmo, é o Maranhão. Maranhão. Eu sou de Balsas, no sul do Maranhão, e vivi lá a minha infância, passei a minha infância por lá. E de lá para cá já teve muitos outros lugares, né? E até chegar a esse período de vir morar aqui em Itapaci. Aí você chegou para Itapaci e já está aqui há quantos anos? Itapaci eu já moro aqui há 15 anos, né? Há 15 anos é que a gente vem junto com meu pai na Construvale, a gente vem tocando essa administração juntos. Já vem um processo aí de 15 anos. Muito bem. Então, de nascimento, você é candango. Posso te chamar de candango? Diz que é um candango fujão. Candango fujão. Muito bom, compadre. É o seguinte, a família, né? Você que é uma pessoa, todo mundo sabe, você é um cara família. Então eu gostaria de saber o que a família representa para você. Olha, Douglas, família, eu acho que todo cidadão, toda pessoa que não dá o valor necessário que a família tem, eu acho que provavelmente deve ser uma pessoa vazia, né? Então a família, ela é a base, ela é a estrutura de qualquer pessoa, né? Seja o filho, seja a mãe, o pai, o avô. Quando essa família ela tem essa união e esse envolvimento, esse respeito um com os outros, ela é a base de tudo, ela é essencial, né? Não tem como se pensar diferente. Falando em família, fala para mim sobre a sua emoção de ser pai. O fato de ser pai, o que significa para você? Rapaz, eu nem pensava que ia ser pai. Sério? Eu não tinha muito um projeto de ser pai, não. Mas aquilo muito jovem, eu não tinha essa... Eu acho que não parava para pensar nisso. Uhum. Achava que se Deus fosse para me dar essa graça, eu teria a graça de ser pai. Mas é a melhor coisa do mundo. Eu sou agraciado por 3 filhas. Deus me presenteou aí com 3 filhas. E essas filhas é a razão da minha vida hoje. Olha só. A gente vive tudo que vai fazer pensando nelas, né? Às vezes eu me lembro de meus avós que diziam assim: meu filho, quando você for pai, você vai ver que você vai tirar da sua boca para dar para o seu filho. Eu ouvia isso e apenas ouvia, né? Às vezes nem entendia direito direito. Que é significado, né? E aí hoje, muitas vezes eu abro a geladeira, às vezes eu vou tomar um suco, aquele suco ficou ali um restinho na jarra, na hora que eu vou colocar, eu falo assim: nossa, eu acho que uma das meninas vai querer esse suco, eu deixo o suco para tomar. Então, a gente realmente tira da boca da gente para dar para os filhos, né? Esse amor que é incondicional. A gente não sabe nem como é que é tão grande desse jeito, né? Então, tenho lá minhas 3 filhas, Beatriz, Helena e Luísa. 3 filhas lindas, né? Ixi, rapaz, vai me dar trabalho aqui uns dias, né? São muito bonitas. Outro dia a gente estava conversando e você falou que
desses momentos, né, que você passa, assim, que você faz questão de fazer um churrasquinho para elas, de dedicar um pouco do tempo para elas, até porque a gente sabe que você, como um empresário, você tem muitos afazeres, né, Cleiton? Mas você acaba conseguindo conciliar, né, e de repente passar momentos ali de dedicação de pai para com as filhas, para com a esposa. Isso é muito importante, né, Cleiton? Sim. E lembrando dessa conversa que nós tivemos, realmente, um outro dia atrás, a gente faz uma coisa muito simples para elas. E aquilo elas têm aquela emoção, aquela gratidão, aquela satisfação muito grande de... Às vezes você fala, pai, vamos assar uma carninha hoje, minhas meninas, né? E aí você vai ali e compra uma carninha, um negocinho simples mesmo, muito simples. E aquilo elas passam outro dia acordando com você, te beijando, dizendo, papai, eu te amo. Olha porque você isso. fez uma graça. E que não custou praticamente nada, né? Precisou apenas a gente dedicar um pouco de tempo a elas. Isso. Né? E isso é muito gratificante, né? Que você vê o amor do filho, porque esse amor que a gente tem, que é incondicional, os filhos, eles quando eles percebem isso, eles também te transferem esse amor incondicional que eles têm. Então, eles não querem luxo, eles não querem excessos, né? Eles querem companhia. Companhia. Atenção. Atenção. Eu acho que é o mínimo. A gente realmente tem a correria do dia a dia, mas precisamos deixar um pouco de lado e dedicar aos filhos. Tem gente que eu percebo que muita gente, principalmente não aqui talvez na cidade nossa, uma cidade menor, mas uma cidade maior como Brasília, Goiânia, os pais não têm tempo. Eu tenho parentes ali e eles saem de manhã e só veem seus filhos à noite. Às vezes chegam, os filhos já estão dormindo. Então isso, e não por ser vontade dos pais, né? Mas esses pais e esses filhos sofrem muito, porque eles ficam muito ausentes um do outro durante o dia. Aqui, graças a Deus, no interior, a gente tem essa possibilidade de estar de manhã cedo, de estar na hora do almoço, se quiser dar um pulinho em casa, consegue, de estar à noite. Então, a gente tem de dedicar mesmo aos filhos todo o tempo que a gente tiver disponível. Sem falar que vão gerar lembranças que vão ficar na memória para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Eu, quando menino, minha avó brincava comigo, minha avó já falecida, e aí ela dizia que quando eu tinha uns 3, 5 anos, que quando eu a via, já dizia, eu vou arrumar minha chocola, que era para ir para a casa dela. Para casa dela. Chocola. E ela contava essa história para mim quando eu tinha 10, 11 anos, eu nunca esqueci. Então essas coisas a gente não esquece. Não esquece, realmente. Ainda falando de família, e a sua esposa? O que a sua esposa representa para você? Mas minha esposa, ela é o alicerce da casa, né? Quando nós vamos fazer 12 anos, fizemos 12 anos de casados. E aí no dia do casamento eu me recordo que o padre disse assim, que a solidez do casamento, que o casamento precisava ser feito sobre a rocha, né? Ele não poderia ser feito sobre a areia, porque ele iria desmoronar, nem sobre a água, que ele iria afundar. Mas sim, passagem bíblica, isso, né? Teria de ser feito sobre a rocha. E hoje eu percebo que a esposa, ela é um papel fundamental, ela é a rocha do casamento, né? Porque ela é que está mais presente, querendo ou não, junto aos filhos, né? Ela é que é a parte mais apaziguadora de uma situação, de um nervo do pai. Então a minha esposa, ela sempre está do meu lado nesse sentido, né? De mostrar quando eu erro, né? De me dar conselhos. E eu deixo assim realmente muito, muito claro que a minha esposa hoje ela é fundamental no meu processo de vida, né? O meu casamento, a minha vida ela se resume antes do casamento e após o casamento. Então, após o casamento, essa mudança de vida, eu digo que grande parte da minha esposa, a responsabilidade disso. Tá certo, então. O que você faz quando não está trabalhando? Momento de lazer, tranquilidade, o que você gosta de fazer? Douglas, eu sou muito simples. Eu não gosto de muito luxo, não tenho muita vaidade. Então, meu hobby maior é criar galinha. Sério? Adoro criar galinha. Então, eu tenho lá no rancho, tenho um rancho ali,
depois a gente vai falar sobre isso. Uhum. E eu crio lá, tem um espaço lá que eu crio. E eu fico, às vezes, o final de semana inteiro. Converso com elas, brinco com elas. É um hobby. Né? Um hobby barato. E é interessante isso. Eu também gosto, né? Mas eu até comentei com o Douglas Filho um dia que para mim não tem algo tão satisfatório assim quando coloca a ração e vê aquele tanto de franguinho ou pintinho ali comendo. Eu passo horas olhando também. Não, e quando a gente gosto. vai fazer recolher os ovos, sabe que é bom? Nós já chega no ninho assim, tem ali uns 4, 5 ovos. Nossa, você acha bom. Parece cachorro foi até ouro. É verdade. É um hobby, eu faço isso. Gosto muito de cuidar desses animais. E fora disso, a minha origem ela é muito rural, então eu sempre gosto muito de estar indo para a fazenda, de estar indo para esses ambientes mais rurais, do que propriamente ficar aqui na cidade. Na cidade. Falando agora sobre trabalho, compadre Cleito, com quantos anos que você começou a trabalhar? Você lembra? Lembro. Eu acho que eu não trabalhei muito cedo, não comecei a trabalhar muito cedo, não. Eu me dediquei aos estudos até ali aos meus 18 anos e eu já comecei a trabalhar nessa idade, né? Com 18 anos de idade. Foi quando eu comecei a trabalhar. E comecei a conciliar o estudo e o trabalho. Então, tem muita gente aí que começou a trabalhar bem antes de mim, né? Bem antes, né? Com 10 anos já está agarrado. Não que eu não trabalhasse, a gente ajudava nos serviços de casa, né? Da fazenda, de fazer essas coisas, né? Estava ali sempre trabalho, mas não era um trabalho para se dizer que daquilo você precisava tirar o sustento, né? Você ajudava seus pais. Uhum. Mas trabalhar mesmo e correr atrás do dinheiro foi na idade... Já com a maioridade, né? Já com 18 anos. Já com 18 anos. E a profissão? Qual foi a sua primeira profissão? Eu sempre fui muito ligado ao comércio. Né? Eu fiz um curso técnico em técnica agropecuária. E aí, quando eu concluí esse curso, eu já de imediato comecei a trabalhar numa loja agropecuária, lá em Brasília. E aí, trabalhei nessa loja agropecuária e comecei como técnico responsável pela empresa e já na área de vendas. E nessa empresa eu fiquei 14 anos. 14 anos na mesma empresa? Então, entre os 18, fiquei 14 anos. Quando eu saí de lá, já foi para vir para minha empresa aqui em Tapaci, a convite do meu pai. Então, eu fiquei 14 anos. A gente ouve muito, e eu gosto muito de falar, que é o seguinte, Douglas, tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer com dedicação e amor. Você tem de ter amor no que você faz, tem de gostar do que você faz, né? E você tem de se dedicar àquilo, né? Porque se você não se dedica, você não progride, não tem jeito. Nada que você venha fazer, se você não tiver aquela dedicação, aquele foco, você não vai desenvolver. E aí, eu te digo que eu comecei nessa empresa, era uma empresa... Eram 4 lojas agropecuárias dentro do setor, lá dentro de Brasília. E eu fiquei nessa loja nesse período de 14 anos. Mas quando eu saí ao final dessa loja, ao final desse período, eu era uma forma de um gerente geral da empresa. Né? Eu que coordenava toda a equipe era de uns 100 funcionários. Era onde eu tinha toda a coordenação com os gerentes das lojas, subgerentes, com todas as equipes, eu coordenava esse pessoal. Mas eu comecei muito lá embaixo nessa empresa. Né? Eu comecei apenas como um técnico, responsável por assinar alguns produtos que não podiam sair sem nota, sem uma assinatura de um técnico. Tipo veneno, algumas coisas assim, herbicidas, essas coisas que não podiam. Mas era uma área que eu gosto, que eu sempre gostei, e a minha dedicação levou ao meu crescimento interno dentro dessa empresa. Então, tudo que a gente faça, e aí durou 14 anos. Né? Então, tudo que a gente faça, a gente tem que fazer com carinho, tem que fazer com dedicação, com muito amor, porque não adianta a gente fazer, tipo você aqui, você
trabalha aqui, montou esse estúdio, Prós Café. Se é uma coisa que você não gosta, isso não vai para frente. Não tem êxito, né? Não tem êxito, Não funciona. né? Então, mas não, eu tenho carinho, isso aqui é minha paixão. Ó, logo, logo você tá já em outro grau, outro nível aí, que você olha para trás e fala assim, meu Deus, mas eu já cheguei aqui, né? Eu nem vi. Nem viu Nem vi, eu já o estou tempo. aqui. Então, isso é o resultado que você trabalha. Eu trabalhei nessa empresa, voltando um pouco, era com uns gregos, a origem grega dos donos, e aí eu conheci o pai que chamava Seu Espiros. Esse cara, ele era fantástico, um senhor fantástico. E aí um dia eu lembro que eu questionei com ele, assim, Seu Espiros, mas eu estou trabalhando demais, mas não estou ganhando dinheiro. O dinheiro está pouco. E aí ele disse, não, fique tranquilo, porque dinheiro é consequência do seu trabalho. Então, se você trabalha direito, se você trabalha com foco, consequentemente o dinheiro vai vir. E vai vir no tempo de Deus, na hora que Deus permitir que aquilo aconteça. E, de fato, isso, quando eu alcancei esse êxito meu profissional dentro dessa empresa, eu percebi, eu entendi as palavras dele. Eu continuei não ganhando tanto dinheiro, mas eu percebi que o degrauzinho, que eu alcancei os degrauzinhos lá, isso é bom. Tem que ser degrau por degrau, né? Não dá para, não tem atalhos, né? Não tem atalhos. É trabalho mesmo. Como que surgiu, Cleiton, essa história do compadre Cleiton? Que todo mundo fala, vou lá na Construvale, vou lá no compadre Cleiton. De onde surgiu esse compadre aí? Você, aliás, talvez você é compadre da cidade inteira. Esse dia teve alguém que me falou assim, teve um compadre. Eu estava em casa e a menina falou, só tem um compadre seu aqui, um compadre cliente. Uhum. Essa história foi engraçada. Eu, lá em Brasília, Douglas, e aí quando eu fui trabalhar nessa empresa, tinha um vendedor de uma dessas lojas lá, que o cara arrebentava, ele vendia demais, ele chamava Divino, o nome dele. Então, um nome muito fácil, Divino. Uhum, Divino. E eu tenho no meu sobrenome Cabral, Cleiton Cabral. E aí eu comecei a utilizar o meu nome Cabral como sendo o meu marketing pessoal de vendas. Então, os clientes lá me chamavam de Cabral. Porque Cleiton era complicado. Chamar Cleiton, a pessoa tem que dobrar a língua. É aquele menino lá. Assim, aquele menino não lembrava o nome. Eu não lembrava o nome, né? Eu estava começando na empresa, eu tinha de criar algo que as pessoas me conhecessem, passassem a eu me autodivulgar. Uhum. E aí era Cabral. Mas aí quando eu vim para Itapaci, e aí eu cheguei na Construvale, eu disse, agora eu vou continuar com Cabral. Mas eu não podia continuar com Cabral, porque o meu amigo já falecido, que faleceu recentemente, o Cabral do João de Barro, tinha a loja aberta. Tinha a loja. E aí era o Cabral do João de Barro. E se eu falasse Cabral, o povo ia pensar, o Cabral comprou a Construvale. Então não tinha como eu manter esse slogan meu pessoal, né? De Cabral. Você agora enrolou, tem que ser Cleiton. E aí, um dia, a Elisângela, da Rádio Goiás, foi lá para a gente fazer uma propaganda na rádio. E aí a Elisângela me falou assim, Cleiton, vamos fazer uma propaganda? Eu falei, Elisângela, eu não vou... Estou bem no início que eu cheguei em Itapaci mesmo. Elisângela, eu não vou fazer agora não. Vamos fazer agora no mês de junho. Vamos fazer essa propaganda. A gente coloca assim, mês de junho, festa junina, a gente coloca o compadre Cleiton. E na hora que ela falou, eu falei assim, achei o pessoal aqui da cidade. E eu disse, então vamos fazer essa propaganda. Fizemos ali uns meses essa propaganda com o compadre Cleiton. E isso pegou de tal forma que as pessoas realmente me chamam de compadre. Eu também chamo todo mundo de compadre, tenho o maior prazer nisso. Acho muito bom quando as pessoas encontram comigo no supermercado, no banco, na loteria, qualquer lugar. Ô compadre, isso é muito bacana. Cria um vínculo, né? Cria um vínculo, uma relação, estreita essa relação. Estreita a relação. Então eu gosto realmente do que foi criado em cima do compadre Cleiton. E a origem foi essa aí. Muito interessante a história, muito interessante como que a vida vai direcionando e as coisas acabam fluindo bem, né? Acontece, né? Acontece. Deus põe a mão, é assim.
Atualmente, o nosso comércio é um comércio bom, mas eu gostaria de saber da sua avaliação. O que é que você acha do comércio aqui da cidade? Douglas, o comércio nosso, ele é um comércio forte. Uhum. Inclusive no meu ramo, material de construção, eu sempre falo isso com alguns fornecedores, porque esses fornecedores chegam na cidade e falam assim, nossa, mas aqui em Itapaci, qual é que tamanho que é Itapaci? Quantos mil habitantes é Itapaci? Porque tem lojas muito grandes Uhum. dentro de Itapaci do ramo, lojas bem estruturadas, né? As pessoas conhecem as lojas aqui, então nós temos lojas realmente bem estruturadas dentro da cidade. A gente pode citar aí 4 lojas, né? Eu tenho a minha e mais 3 lojas, são lojas bem estruturadas, lojas amplas. E quem mais se beneficia com isso é o consumidor. É o consumidor, né? Então nós temos, fora essas 4, deve ter mais umas 6 aí menores, né? Então quem sempre se beneficia com isso é os consumidores. Isso no meu ramo. E nos outros ramos, você vê os supermercados, Uhum. aqui em Itapaci, cada dia vem surgindo supermercados melhores do que o outro, com a estrutura melhor, com uma visão diferente, né? Lojas de roupa, tem umas lojas aí que são fantásticas, tem cidade grande, não tem a estrutura que tem aqui. E todos os outros segmentos, né? A gente for de uma forma geral, então o nosso comércio é forte, né? Nós precisamos, nós como comerciantes, né, essa classe nossa, a gente tem inclusive a CDL hoje, que tem sido a CDL representativa, né? Nós temos a figura do Gilson, que tem trago muita representatividade para o nosso comércio. Eu vejo o esforço, porque não é fácil, você trabalha ali voluntariamente. Sem salário. Sem salário, eles não têm salário. Eles trabalham pelo prazer, porque gostam. E o Gilson, eu vejo hoje que ele vem se dedicando assim, com o tempo dele, né, em buscar novidades, coisas novas. Isso tem ajudado o nosso comércio, né, essa participação aí da CDL. Agora, a gente precisa de mais, né? A gente precisa mais. Nós temos uma usina que sustenta bem, que ajuda bem o nosso comércio. Nós temos a mineradora ali que ajuda bem também. Mas a gente precisava de mais indústria para a nossa cidade, né? De algo que trouxesse mais empregos para as pessoas. À medida que isso for acontecendo, né, que o poder público for trazendo isso, conseguindo trazer, que eu sei que isso não é fácil, não é do dia para a noite, o nosso comércio vai ficar mais forte ainda. E um comércio forte, quem ganha sempre é o consumidor, né? Porque, como a gente falou, a gente tem aqui um leque em todos os segmentos de concorrência. Cada segmento tem uma concorrência muito grande entre si. E quanto maior a concorrência, melhor para o consumidor final. Então, o nosso comércio, digo que hoje é um comércio forte, Itapaci. Falando sobre política, o que você acha, como que você avalia, né, o nosso cenário político, a situação política de Itapaci hoje? Como que você enxerga tudo isso? Olha, a política hoje no nosso município, eu tenho uns grupos políticos, assim, de amizades, né? Esse grupo que eu falo, assim, da gente estar sempre conversando sobre política. Eu converso muito dentro do meu comércio, o meu segmento, que é na área de construção, eu vou nas obras, eu paro numa obra, que lá você está me falando sobre política. Eu vivi em Itapaci, já esses 15 anos, outras administrações que eu presenciei, do que a da atual, que hoje é o seu Mário. Itapaci hoje, ela mudou o cenário dela político para o resto do estado, né? Hoje Itapaci, ela é reconhecida, eu percebo isso, que Itapaci, ela tem tido um reconhecimento, porque antes o reconhecimento de Itapaci era negativo, era negativo. Uma passagem rápida aqui, um dia eu estava lá em Caldas Novas e o pessoal, quem é de Brasília, levanta a mão, quem é disso, levanta a mão. E um amigo que estava comigo levantou, Itapaci. E aí o rapaz que estava lá, o animador, falou assim, nossa senhora, cuidado com esse aí, senão não paga. Meu Deus! Tava desse jeito então, Clei? E aí, então, tava difícil, né? A credibilidade da cidade tava difícil, né? E aí, o que acontece? Hoje nós temos uma cidade, uma política muito ligada para o social,
eu vejo isso, né? A gente tem aqui, e olha que eu não tenho assim nenhum envolvimento, né? Nem com assim, dentro da política hoje da Itapaci, mas a gente percebe isso, e o que é positivo a gente tem de falar. Então, se você tem ali um abrigo dos idosos, que é uma coisa, poucos lugares têm uma estrutura daquela, né? Criança, essas creches aqui, as minhas filhas estudaram na creche lá no Pedra Bonita. Aquela creche parece que ela tinha ficado não sei quantos anos para ficar pronta, né? Então ficou lá um semestre, porque não podia entrar na escola na Assunção na época de idade, ficou lá, perfeito. Então assim, a gente tem essa estrutura muito ligada ao social. Você vê agora essa questão ligada ao esporte, de praças públicas. Itapaci não tinha uma praça. Uhum. Você passava, tinha uma praça lá, Viola ali, que estava fim de carreira, parecendo, né? Um museu, né? Museu mesmo, né? Antiga demais. Então você vê hoje que isso foi quem desempenhou isso, quem conseguiu trazer isso, resgatar isso, a administração. A política hoje em Itapaci, o cenário político hoje em Itapaci, com a administração, que ficaram em 8 anos do seu Mário, eu acho que foram poucos os prefeitos da região que fez o que ele fez aqui. Ele realmente é um prefeito assim, que merece o reconhecimento da população. Eu não faço isso de maneira alguma aqui para puxar seda, é apenas por reconhecimento do que é justo. Como cidadão itapacino mesmo, né? Né? Eu não tenho, assim, eu não forneço material para a prefeitura, eu não tenho vínculo com isso, mas a gente precisa reconhecer isso, né? A gente precisa e torcer para que quando a gente coloca um administrador, coloca um vereador, coloca um prefeito, um presidente, sei lá quem for, na área da política, você tem que torcer para que ele dê certo, né? A gente não pode torcer para que dê errado. Se está dando errado lá, vai dar errado para nós. Vai dar errado para nós também, né? Então, assim, eu torço que ele consiga concluir a administração dele nesse caminho, né, que ele vem trilhando aí. Então, esse cenário, para mim, a política que Itapaci hoje tem os defeitos, mas as qualidades têm superado. Muito bem. Você já pensou alguma vez, assim, em algum momento já passou pela sua cabeça disputar algum cargo, se candidatar, entrar para a política, ou nunca teve isso? Pensei já. No início, quando eu cheguei aqui em Itapaci, eu pensei nisso. Ainda penso, né? Gosto muito de falar, muito de conversar, né? Gosto muito de ver as coisas acontecer, de transformar as construir, coisas. Né? Construir, né? Isso é. Então, assim, mas não tenho mais, isso não é um foco, não é? Não tenho aquilo como assim, uma coisa predestinada, não, né? Não tenho mais aquele desejo, assim, como já tive mais, né? Talvez, quem sabe, surgindo aí mais bem para frente, uma oportunidade. Mas hoje, literalmente, não tenho essa pretensão, não. Mas já tive. E analisando porque nós estamos num ano que antecede o ano político, né? Sim. Ano que vem tem eleição. E dentro do grupo atual, que administra a cidade, tem lá os candidatos. Tem candidato A, tem candidato B. Você... E muito se fala na total unificação do grupo, que não vai dividir, que não vai haver essa ruptura no grupo. E você, Cleito? Você como empresário, cidadão, uma pessoa que pensa no melhor para a cidade, você já tem o seu lado, você já tem assim, alguém que fala, não, esse aqui eu vou apoiar, ou esse aqui eu tô com ele, ou você ainda não pensou nisso? Olha, depois dessa pergunta, eu vou tomar o chazinho, que hoje aqui é prosa e café, mas é prosa e chá. Prosa e chá hoje. Eu não tomo café. mas, olha, até continuando o que eu vinha falando sobre a administração, eu acho que hoje, o eleitor de Itapaci, se ele bem pensar que ele vê que vem sendo feito dentro da cidade. Escola, praças, creche, abrigo de idosos, calçadas, né? Uhum. E estrada, asfalto, também um monte de coisa, né? Criando-se regras, porque antes também as coisas que não tinha regra, não tinha norma, não tinha nada, né? Então,
Isso vem ajudar a cidade, ajuda a cidade, né? A influência que a administração tem hoje junto ao poder público lá em cima, de trazer recursos, de trazer verbas aqui para o município. Então eu penso hoje, como eleitor, né, como cidadão de Itapaci, que se o eleitor bem pensar, o candidato, quem será esse candidato que nós iremos apoiar para o ano que vem? Esse candidato tem de ser o candidato do prefeito. Porque esse trabalho, eu acho que ele tem de continuar. Ele precisa continuar. Então, quem seria o candidato que nós devemos apoiar? Que assim, ao meu ver, hoje eu penso. Que seja o candidato apoiado pelo prefeito. Se for o A ou se for o B, eu não vou citar nomes aqui, porque não se lançaram ainda. Uhum. Né? Eu tenho uma pessoa que eu tenho estima, que eu tenho apreço, né? Mas não vamos citar nome porque não está lançado ainda né? Não foi ainda lançado para a população como candidato oficial. Mas eu trabalho hoje nesse pensamento, que o candidato teria de ser o candidato do prefeito, da administração. Né? Então, se o Mário Macaco hoje, se olha, meu candidato é esse, não que eu pense, ou que as pessoas, às vezes, escuto muitas pessoas falarem isso. Assim, não. O candidato dele é porque ele vai continuar mandando. A única pessoa que manda na gente é a mulher da gente. Uhum. Isso é verdade. Né? Um outro homem não manda no Não manda, não manda. Né? Né? Não manda. Então, ainda mais depois que a pessoa senta numa cadeira do poder. Então, isso aí não existe. Mas a gente percebe que se o administrador escolheu aquela pessoa, é porque ele entende que o trabalho vai continuar. Confia na pessoa também. Confia na pessoa. Só, olha, se eu hoje eu pontuo que a administração está boa, que Itapaci evoluiu, que Itapaci cresceu, que tem estrutura para melhorar, tem projetos que vai melhorar a cidade, que vai ampliar a cidade, vai fazer com que a cidade continue crescendo. Tem um apoio dos deputados lá em cima. Como é que eu vou contra um candidato da administração atual? Né? Para eu voltar para a estaca zero, para voltar essa pessoa que entrar aí, que não seja apoiado pelo prefeito, que volte a buscar novas parcerias. Quando ele começar a juntar isso, acabou os 4 anos. Já passou 4 anos, precisa de mais 4, aí é todo o processo. Começar. Então a gente volta de novo para a estaca zero. Então, há necessidade da continuidade. E a possibilidade disso é quando se continua com outro candidato. Agora, se tivesse ruim, se os pontos... tá só bom? Não, tem uns pontos negativos. Agora, se tivesse só ruim, a maior parte fosse ruim da administração, aí teria de trocar. Mas eu não vejo não consigo visualizar isso. Né? Teria de ser o candidato do prefeito, sim. Você é uma pessoa participativa na política, daquela que entra na política, defende as suas ideias, defende os seus candidatos, participa, ou você fica mais na sua assim e deixa acontecer? Não, eu brigo. Briga também? Brigo. Eu estou até pensando no que vem. Eu brigo e busco muita parceria com esses candidatos. Parceria que eu digo, eu busco no poder de convencimento, na situação de convencer, de mostrar essa situação para os eleitores, eu consigo levar muito apoio aos candidatos que eu vejo que seriam importantes. Para você ter uma ideia, não vou citar nomes aqui também, mas eu apoiei 3 vereadores na eleição passada. E esses 3 vereadores não tinham grande possibilidade de ser eleito, mas 2 não tinham. E nós trabalhamos, e aí como é que você vai trabalhar para 3 vereadores? É justamente o que eu ia te perguntar. Como que você consegue? Como né? que você vai trabalhar para 3 vereadores? Você só tem um voto. Olha, se a gente consegue, se você tem 3 opções para ofertar para quem você está convencendo, explicando que ele seria o melhor, esses 3 seriam uma opção boa para ele estar votando, é melhor do que só uma opção. Né? Então, às vezes eu levava, o Douglas aqui é candidato a vereador, eu vou trabalhar com a pessoa aqui do lado para ele votar em você, mas eu não gosto do Douglas. Eu não tenho simpatia com o Douglas. Mas espere, mas eu tenho outro candidato aqui para te oferecer. Porque esse cara também, ao meu ver, é uma pessoa boa. Porque são 11, não é só um. Não é só um, né? Então, quando é prefeito, você tem que trabalhar só para um. Mas quando é vereador, você pode trabalhar para 3, 4.
Porque você quer levar aquele grupo, que aqueles vereadores cheguem à casa, né? Para te defender, para ajudar onde você não tem voz, né? Então, a Câmara dos Vereadores é para isso, para te dar voz. E esses 3 vereadores foram eleitos, né? Lógico que com a ajuda de muito mais gente, né? Mas tudo com isso, porque eu debati. Na hora que chegava alguém que dizia que ia votar em outro vereador que não era no meio Não estava entre os 3. Aí eu brigava. Tá certo, então. Esse é o compadre Cleiton, dono da Construvale, uma pessoa muito participativa na nossa sociedade, está aqui contando um pouco da sua história. E que história bacana, né? Muito aprendizado aqui com você. Muito aprendizado aqui com você, compadre Cleiton. Agora, ainda sobre política, a mudança de governo, né? Saiu o ex-presidente Bolsonaro, entrou o presidente Lula. Na sua visão, impactou o comércio positivamente, negativamente, ou não teve nenhum impacto? Rapaz, não tem nem o que falar muito sobre isso, porque quem achar que está melhor, precisa botar a mão na consciência e refletir mais um pouco, né? Porque um governo que entrou aí, eu estava assistindo esses dias que tinha 60 e poucos bilhões positivos em caixa. E hoje já tem 70 bilhões negativos, você já se gastou quase 130 bilhões de reais, e a gente não consegue ver isso, porque a gente teria de estar vendo isso, o movimento. Movimentando a economia. A economia está aquecida, né? Uhum. E você não vê isso, então tem sido um fracasso total, né? O governo do Lula tem sido um fracasso, né? São só 8 meses. Aí você fala assim, olha, porque se bateu muito na questão de carne, que a carne estava muito cara, né? E a carne hoje está mais barata. Mas você vai no supermercado, você não vê pessoas comprando. Não deu poder de compra para as pessoas. E outra coisa, as coisas industrializadas, o arroz, o feijão, o macarrão, tudo que é industrializado continua muito caro, inclusive com aumentos. Então, assim, não facilitou para a pessoa de baixa renda melhorar na sua casa, né? O seu dia a dia. Isso não melhorou. E não tem... A gente tem visto muitos vídeos aí que alguns produtores rurais, agricultores, destruindo lavouras, né? Não armazenando milho, não armazenando a soja, revoltados, né? Uhum. O risco de se faltar alimento ano que vem é muito grande, né? E na hora que começa a faltar, a tendência é de aumentar. Então, assim, esse governo ele não se achou ainda. Meu ponto de vista, tem tempo ainda, só tem 8 meses. Mas você vê, esses dias, ele foi forçado, porque ele não estava passando repasses aos municípios, né? A prefeitura aqui já vem aí ao longo de 7 anos, né? Uhum. Nunca tinha atrasado, nunca tinha deixado de pagar ninguém, pagando os funcionários em dias. Com a falta desse repasse, começou a ter dificuldade para pagar. Então, por quê? Porque faltou recursos federais na nossa prefeitura, aqui no nosso município. Então, aí teve de ser pressionado para que o recurso tenha a promessa. Acho que não caiu. Não caiu ainda, né? Quando é uma promessa. Então, você vê na televisão que está isso, que está aquilo, que está bom, não sei o quê. Mas é só palavras, só a conversa. Porque a gente precisa ver aqui na ponta, né? Todo trabalhador tinha uma grande expectativa, por exemplo, do salário mínimo, que o salário mínimo ia aumentar. Beleza, o salário mínimo aumentando, eu acho que não muda muito. Porque aumenta daqui de uma ponta o trabalhador e aumenta aqui o preço das mercadorias. Então não adianta muito. Mas aquela expectativa aumentou R$18. Isso é fato. Então, assim, um reajuste que não foi reajuste nenhum. Não representou nada, né? Absolutamente nada, né? Então, mas eu acredito que a gente não, como eu falei, a gente não pode torcer para dar errado. Mas até agora não tem dado certo, não. Até agora, as expectativas... Eu acredito que nós geramos uma expectativa negativa, né? Porque a gente já conhecia esse governo antes. Uhum. E ele está correspondendo a todas as expectativas negativas que nós criamos, né? A gente nem se surpreendeu, né? Não, nem nos surpreendemos. Mas está sendo num período curto tão rápido, né? Tão rápido. Está assustando a gente. Está assustando.
Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a Construvale, né? Eu, como cliente, né, só tenho que falar coisas boas da Construvale. Mas eu gosto de perguntar para você, compadre Cleito, como foi que surgiu a Construvale? Quem foi que fundou? Em que ano que começou a Construvale a atender os clientes em Itapaci? Me conta um pouco aí. Rapaz, a Construvale, você me falou o ano aí, agora você me apertou, mas a Construvale tem 33 anos. Tá entrando 33 para anos. 34 anos. Uhum. A Construvale, eu gosto de olhar para ela, que a Construvale é uma empresa familiar. Ela foi criada por dois irmãos, meu pai Geraldo e o irmão dele, José Nunes, né? Então os pais, né, aqui de Itapaci, uma história aqui em Itapaci, os pais, a família, né? Uhum. Família Nunes, né, que eles fazem parte, a família Nunes aqui é muito grande, né? E eles é um desses filhos dessa família. E aí, eles depois foram para estudar em Brasília, estudaram, cada um. Meu pai é formado em engenharia civil e o irmão, o Zé Nunes, é formado em direito. E aí eles se formaram e foram, depois de formados, ficaram um tempo em Brasília, meu pai trabalhando lá como engenheiro, e o Zé Nunes veio ali para Goiânia também, ficou um tempo, parece que em Goiânia, trabalhando como advogado. Mas logo aquela vontade de voltar para casa, né? Uhum. De voltar para Voltar terra pra da terra. gente, né? Então Itapaci tinha, se eu não estiver enganado pelos que ele já me falou, mas eu acho que Itapaci tinha 3.000 habitantes. Muito pequena. Pequena ainda, né? Começando a cidade. 3, 4 mil habitantes. Então, e eles muito jovens, né? 30 anos mais ou menos, né? E ele disse, e eu acho que eles foram uns caras assim, muito raçudos e com muito amor a essa cidade. Porque você muito jovem diz assim, eu vou voltar para uma cidade dessa. Os caras com os canudos na mão, já trabalhando. Já trabalhando, né? Que diz assim, aqui é o lugar de abrir portas. E eles falam assim, nós vamos lá para o interior. Nós vamos voltar para nossa terra, vamos arregaçar as mãos e vamos trabalhar. E aí surgiu a ideia de abrir uma loja de material de construção. Já tinha uma lojinha pequena e eles foram a primeira loja mesmo, assim, maior aqui. Foi a primeira loja. Mas uma loja, uma cidadezinha muito pequena, né? Na época. E eles acreditaram, apostaram. Eu digo assim, que a gente tem sempre de acreditar nos sonhos da gente, né? Uhum. Então, eles acreditaram no sonho deles. Eles têm amor, raízes dele, a cidade deles tiveram esse amor de voltar. E voltaram e construíram um maior patrimônio que eles têm hoje, que é a família. Então, aqui eles conseguiram formar a família, criar a família deles. Eu, minhas irmãs, o tio Zé só tem uma menina, filha. E criaram esses filhos todos aqui na cidade de Itapaci. Eu não morei a minha infância aqui, vim morar depois do período de infância. Eu já estava lá no outro lado, na outra banda. Mas minhas irmãs ficaram aqui, estudaram no Colégio Assunção até ali a 8ª série e foram para Goiânia. Eu, quando já estava em Brasília, né, precisava de estudo melhor, já fiquei lá. Já ficou lá mesmo? Então você vê que uns caras assim, que acreditaram no sonho, criaram a Construvale e hoje tem vai fazer 34 anos. E o meu pai tem um grande orgulho, eu percebo nele quando ele fala, que ele fala assim, olha, e temos todo esse período e sempre no mesmo CNPJ. Por quê? Porque às vezes as empresas elas passam dificuldades, ou então elas fazem maracutaias, algumas coisas erradas e mudam de CNPJ. Muda tudo. Ficam mudando, vai mudando Uhum. tudo, vai mudando, vai empurrando, vai mudando, né? Hoje está bom com esse CNPJ, mas não tá, e eles falam assim, não, nós temos o mesmo CNPJ. Há 33 anos. 33 anos. Então isso é gratificante. Eu tenho muito orgulho dessa história da Construvale, né? Tenho sido a continuidade, né? Meu pai continua ativo, continua trabalhando, mas eu venho ali no trabalho junto com ele, e por ser uma empresa familiar. Depois, quando eu vim, eles resolveram separar a sociedade, porque já tinham alcançado o objetivo final daquela sociedade, que era de formação dos filhos. Os filhos estavam formados, aí a loja passou a ser minha e de meu pai.
Eu dizendo, a gente saiu da época. E aí, hoje eu tenho muito orgulho dessa empresa, pela história dela. Desses 33, eu já estou aí 15. Passa rápido. E na época, eu me lembro que a Construvale, antes de ser como ela é hoje, né, com aquela estrutura toda ali, foi você que teve aquela ideia de ampliar, de reformar, de mudar Porque você deu uma mudada na cara da Construvale em questão de estrutura, logística, atendimento, equipe. Deu um up assim um up visivelmente palpável, né? Foi de você que surgiu essa ideia, Cleiton? Sim, eu acho que a Construvale, ela tinha muito tempo, né? Muito tempo aqui na cidade, tinha todo esse tempo aí de história. Mas em tudo na vida a gente precisa renovar, né? Todo negócio que a gente tem, a gente precisa renovar. E a gente renova com pessoas novas, com pessoas mais novas, com ideias mais atuais, né? E isso, quando eu vim, então, o que acontece? Eu comecei nesse processo de trazer essas novas ideias, de trazer um novo conceito, uma mudança total para a empresa, mas tendo ao lado a experiência, que era meu pai. A grande experiência, o lado positivo, era dele ali, né? Então, a gente juntou essas ideias novas com a experiência. Graças a Deus deu muito certo, porque eu não venho, como falei anteriormente, o meu ramo era agropecuária e não material de construção. Mas aí eu pensei, gente, mas vendedor é vendedor, né? Uhum. Independente do que seja, você vai vender. Se tiver de vender avião, nós vamos vender avião. Se tiver de vender bicicleta, é bicicleta que nós vamos vender. Então eu não tutibiei, né, em arregaçar as mangas e dizer, vamos mudar a cara. Não é fácil, mas estamos trilhando ainda, né? Deu uma melhoradinha. Qual a função que você ocupa hoje lá dentro da Construvale? Eu sou sócio proprietário, né, da empresa. Mas a minha função mesmo é de deixar aqueles meninos meus lá, minha equipe, desempenhar o papel deles. Eu acho que o principal papel de um proprietário de uma empresa é deixar com que os seus funcionários, seus colaboradores desempenhem a criatividade deles. Que eles façam aquilo com amor, com carinho. E você só consegue fazer isso, com que eles desempenhem isso, se você deixar eles à vontade. É necessário que eles fiquem à vontade, que eles sintam que aquela empresa faz parte deles. Que eles também são donos daquilo, né? Então, eu acho que o meu papel que eu mais desempenho lá é de deixar eles à vontade, para que eles desenvolvam esse papel deles. E você tem... Eu não me tenho assim muito como, eu sou o dono, eu tenho isso, eu sou, né? Não, quem trabalha lá comigo sabe disso, eu não tenho esses ego, não. E você tem uma equipe de ouro lá, né? Tenho, rapaz. Eu tenho um pessoal ali, eu tenho uma pessoa que, todos são, né? São pessoas positivas, né? Mas eu tenho ali, por exemplo, que te atende, que você tem eu sei que você tem um maior carinho por ela. Nós temos a Selenez. A Selenez, eu acho que tem 7, 8 anos comigo. Nota 1000 a Selenez. E a Selenez, ela é assim, ela tem os clientes dela e eles são todos, ela cativa aquele cliente, né? Ela tem aquela maior... E se você chegar lá, que é cliente dela, e comprar de outra, ela vira um ciúmes louco, né? Então, ela realmente é uma pessoa assim, já tem 7, 8 anos comigo. Eu tenho outras pessoas que têm muito tempo. Tem um lá que é o Adão tá conosco desde... Adão é patrimônio já, 13 anos, é patrimônio da empresa. Né? Então eu tenho todos os outros aqui, não vou citar o nome de todos, e que esses dois que eu citei se sintam representados por eles, né? Por eles, pela qualidade deles, pelo desempenho deles, pelos esforços deles. Nós temos o gerente lá, o nosso amigo Danilo. Danilo, nota 10 também, né? O Danilo é uma pessoa excepcional. A gente
Então é isso que eu digo, a gente precisa fazer o quê? O nosso papel é que essas pessoas desempenhem o seu papel com carinho, com amor. Você tem uma ideia, o Danilo, ele tem dia que ele sai 4 horas da tarde para almoçar. Aí eu brigo com ele. Você tem de almoçar, você tem de ir para casa, não tem cabimento. Não, estou resolvendo isso aqui, estou resolvendo isso aqui. Quem não faz, quem não está numa empresa, que não tem carinho, que não tem amor, que não se dedica, faz isso? Não faz. Faz é sair mais cedo pro almoço, sai mais cedo, chega mais chega tarde. Mais tarde. Né? Então precisa gostar do que faz, ter carinho pela empresa que trabalha. Graças a Deus eu tenho essa equipe lá comigo, que tem sido essencial para nós. A questão do controle de qualidade dos produtos que você oferece para os clientes, como que é feito esse controle? Douglas, esse processo ele começa na compra. Uhum. Né? Como nós temos hoje uma concorrência muito grande, eu busco apresentar 3 nichos de produtos na loja, né? 3 nichos. Mas esses, na hora da venda, a gente orienta muito bem o cliente, para que ele entenda, porque a gente tem de ser muito honesto, muito justo, e a pessoa também não pode querer se enganar, porque peraí, eu vou chegar lá, eu vou comprar uma torneira que ela custa aqui R$150. Aí eu olho para uma de um lado, falo assim, não, mas eu tenho essa aqui por R$20. É a mesma torneira. Jamais será a mesma. A qualidade não é a mesma. Nunca será a mesma. Nunca será a mesma. Então, mas o mercado, você precisa ofertar o máximo possível de variedade, de opções para o cliente. Então, nós temos o produto topíssimo, mas nós temos um produto mais em conta, mais barato. Só que a nossa equipe de vendas, ela está preparada para apresentar para o cliente, olha, você tem essa aqui, mas tem a mais barata. Né? Qualidade boa, mas não pode imaginar que ela vai durar igual a outra. Então, assim, a qualidade nossa, ela é da compra, né? Nesses produtos de variedades. Agora, com relação ao resto, que é o quê? Que você vai utilizar, por exemplo, ferragens, né? Eu não trabalho com ferragem de segunda linha. O que é a ferragem de segunda linha? É uma ferragem reciclada, né? Veio de materiais recicláveis, né? Então, eu não trabalho com ferragem que tem um aço, uma cobertura de aço inferior ao que é permitido pelos órgãos de qualidade. Então, a gente sempre trabalha com essas qualidades dentro das normas, né? E sempre hoje mesmo eu estava com o cliente explicando sobre a diferença de aço, que ele estava olhando um produto em outro lugar, e eu falei assim, olha o aço, né? Qual o tipo de aço? E aí ele olhou o cliente, realmente, o tipo do aço lá o aço lá são reciclados. Reciclado. Então, assim, eu acho que dentro dessa questão de qualidade, vem um atendimento. O atendimento é de quê? De esclarecer para você, cliente, o que é o melhor e o que é ali que está inferior, que não está entre os topíssimos. E você está livre para ter essa opção de compra. A Construvale faz entrega de materiais para os clientes da zona rural? Como que funciona, Cleiton? Fazemos. E eu acho muito bom quando a gente vai entregar na zona rural, porque geralmente eles mandam um piqui pra gente. Nessa época agora, hein? Piqui, caju. Caju, manda um queijo. Porque lá eu ganho uns frangos também. Que o pessoal sabe que eu gosto, então que lá eu ainda ganho. A gente atende. A gente, não só na zona rural, mas a gente entrega em Crixás, entrega em Campos Verdes, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar, essa região toda aqui, Oriente, Espírito Santo, a gente entrega em toda essa região nossa aqui, né? E na zona rural a gente entrega, e eu, puxando a sardinha aqui pro meu lado, e eu lhe digo que praticamente, eu acho que não tem nenhuma loja, é a única loja que não cobra entrega. Eu entrego na zona rural, a não ser quando a entrega é muito longe, né? A gente cobra ali, às vezes negocia com a pessoa um óleo, uma coisa assim, mas eu não cobro frete. Quando é pertinho aqui, 10, 15, 20 quilômetros, a gente não consegue entrar. Quando é muito longe, a gente cobra, até numa conversa informal com o cliente ali. A pessoa reconhece, fala, não, vou botar aí R$100,
te ajudar no petróleo. Mas não que seja uma cobrança de um frete. Um valor definido ali, nada disso. Por quilômetro rodado, nós cobramos tanto, né? Então a gente entrega em toda a zona rural. Muito bem. Agora vamos falar da inovação, né? Nós falamos no início do programa que o compadre Cleito está sempre inovando, né? Você está trazendo para Itapaci o rancho do compadre, que por sinal ficou muito bonito. Eu até quero pedir a produção para colocar para a gente aí as imagens do rancho do compadre e conta para mim, compadre Cleito, como que funciona, de onde você tirou essa ideia de criar esse rancho do compadre que ficou maravilhoso. Rapaz, aquilo é hoje eu tenho aquilo lá como né, uma teteiazinha dos meus olhos, né? Está em processo ainda de conclusão, mas já tem a utilização. Aquilo surgiu por uma vontade minha de ter um espaço que fosse dentro da cidade, que tivesse área verde, que tivesse um acesso a um rio, que tivesse realmente esse contato com a natureza, para que eu ofertasse para as minhas filhas. Então, ela já estava na idade de começar a andar de bicicleta, e uns brinquedos que eu sempre gostei, elas gostavam de ir para esses parquinhos aí, mas eu vou fazer uns brinquedos desses para essas meninas. Mas eu não tinha espaço lá em casa. Então, surgiu a ideia de buscar um lugar para mim fazer isso. E fiz isso, e aí surgiu o rancho do compadre ali na saída próximo à ponte, saída para Pilar, né? Fica dentro da cidade mesmo? Dentro da cidade. Ao lado da cooperativa ali, você pega a direita, você já vê o rancho do compadre, mas dentro da cidade. E aí, que é uma grande vantagem, né? Você não pega estrada de chão. Não pega estrada de terra nem nada. Não tem distância nenhuma, você está dentro da cidade. E aí, eu fiz aquilo, as plantas, minha mãe foi, escolhemos as plantas, colocando tudo com muito capricho, né? E tem um professor aí da internet que ele fala que capricho dá trabalho. Realmente. E eu vejo que dá muito trabalho, porque eu fui fazendo aquilo realmente com muito capricho, uma coisa para minha família. Só que com o passar do tempo, Douglas, o que acontece? Eu comecei a levar amigos ali. E os amigos, Cleiton, você tem de alugar isso aqui, você tem de criar isso aqui um espaço para todos. Você tem de ofertar isso aqui para as pessoas. Ficou tão bom que as pessoas queriam... Tem de fazer isso. Rapaz, mas eu fiz isso aqui para mim, né? E aí, de tantas pessoas, amigos, me questionarem isso, eu falei assim, por que também não repassar isso para as outras pessoas? Também não ofertar para que as pessoas tenham isso também no dia a dia deles. E aí foi quando despertou a ideia. Eu falei assim, então vamos fazer... O rancho vai se passar a se chamar Rancho do Compadre, e vamos locar para festas, para eventos, para que as pessoas também tenham acesso a isso, para que as pessoas possam também desfrutar desse espaço. E aí, rapaz do céu, como as pessoas têm gostado de lá. E aí é aquilo que eu falei anteriormente. Tudo que você faz com carinho, com dedicação, quando as pessoas chegam, elas percebem isso. Percebe na hora. Na hora. Então elas chegam ali e falam assim, nossa, aqui elas se sentem em casa, porque eu fiz aquilo para minha casa. Uhum. Então quando as pessoas chegam, falam assim, não, isso aqui não é apenas um espaço, apenas um trem jogado aqui ao tempo aqui, que a gente vem, faz uma festa e vai embora. A gente faz uma festa e quer voltar. Quase todas as pessoas que já foram uma vez, além de indicar para muitas pessoas, para os amigos, já voltaram. Então isso é sinal de que o espaço é gostoso, é agradável, e realmente me trago muito orgulho desse trabalho, dessa nova modalidade minha aí. Ficou muito bonito, a arborização tudo muito bem feita, piscina, área de lazer. Para quem pôde ver as imagens do Rancho do Compadre, a pessoa de repente falou, nossa, eu quero locar. Como é que faz para locar? Nós temos no Instagram, Rancho do Compadre. Da forma que se pronuncia, Rancho do Compadre. E aí você lá tem os contatos, né? O contato é meu WhatsApp, né? E a pessoa entra em contato comigo, a gente já agenda e deixa tudo bem organizado. Quando a pessoa chega, eu entrego tudo limpo, né? A
pessoal da limpeza vai e deixa tudo 100% organizado, os banheiros limpos, tudo perfeito, para que você chegue já nesse ambiente. Agora você chegar na sua casa. Geralmente quando a gente chega na casa da gente, a casa está limpa, organizada, né? Então eu tenho esse capricho, essa preocupação de deixar bem organizado mesmo, para que as pessoas já chegam à vontade. E aí é só me ligar, agendar e curtir mesmo, porque é um espaço realmente muito agradável de estar lá. Aproveitando que é um espaço, Douglas, que às vezes as pessoas ficam acanhadas, porque realmente é um espaço, quando a gente vê nas imagens aí, é um espaço bonito, né? Espaçoso mesmo, bem grande. E eu vejo que algumas pessoas, isso deve ser muito caro. Não vou nem vou ligar lá, é caro. Eu digo que é mais barato que as pessoas pensam. Porque o intuito é de que as pessoas aproveitem com a família lá. Então, algumas pessoas, quando eu falo o preço, falam assim, nossa, mas é só isso? Então, vale a pena entrar, fazer o contato e agendar uma data. Agora, mudando um pouco de assunto, eu gostaria que você desse um conselho para os empreendedores que estão chegando, as pessoas que estão sonhando com novos sonhos que estão surgindo. O que é que você tem a dizer para essas pessoas? Que tenham foco. Tudo da vida, ela precisa de foco, né? Você tem um foco, você tem a dedicação e fazer o que gosta com amor. Você precisa se achar, né? Às vezes eu vejo as pessoas, eu estou vendo que o Douglas está um sucesso aí no Prosa e Café. Eu vou fazer algo também. Mas ele não gosta disso. Aí ele vai dar errado. Ou então ele vai, mas ele não tem foco naquilo, né? Ele não se dedica àquilo. Aí ele vai dar errado. Deus me livre, mexer com aquilo, né? Então, assim, esses novos empreendedores, a minha dica é essa. É foco, amor e dedicação no que faz. Existe um segredo para alcançar o sucesso? Existe. Tenho certeza que existe. Trabalhar. Trabalho. Só trabalho. Nada cai do céu, né? Não. Só trabalho. Não existe um atalho, né? Não existe. Você pode observar que a maioria das pessoas que crescem muito rápido, né? Você já fica assim, tem alguma coisa errada ali. Essa criatura pegou um atalho. Mas logo, essa pessoa desce. Logo alguma coisa dá errada, né? Porque é igual você ganhar na Mega Sena, né? Você ganhou na Mega Sena, você não tinha experiência nenhuma com dinheiro. E a gente vê casos aí que 10 anos após, a maioria dos ganhadores da Mega Sena, de grandes prêmios, 10 anos depois eles perdem tudo, ficam mais pobres que o que tinha quando ganharam o prêmio. Porque eles não sabem trabalhar, eles não trabalharam para aquilo. Eles não têm experiência, não tinham experiência nem de lidar com dinheiro. Então, como é que você pega um atalho se você você não conseguiu, você não subiu degrau por degrau na sua vida para chegar lá em cima? Aí você chegou de uma vez, vai cair. Então, não tem atalho, tem trabalho. Você vai trabalhar. Uma hora você vai olhar para trás, a gente estava falando agora há pouco, você olha para trás e vai cheguei aqui, graças a Deus. Aí você olha para cima, a escada está longe. Você continua subindo. Continua subindo. Mas não tem segredo. O segredo é trabalho, não tem. Tem conversa. Outra conversa, não. Trabalho e trabalho, né? Não tem. Eu vi o Silvio Santos dizendo um dia que o sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Ou seja, trabalho, né? Não tem para onde correr. Eu acho que tem um pouco de sorte, pessoal, é sorte. Oportunidade, não tem nada, vai trabalhar. Que dá certo, né? No tempo de Deus, você vai conseguir alcançar. Tá certo então, compadre Cleiton. Eu quero agradecer você mais uma vez por ter vindo, ter tirado uma hora do seu tempo para passar tanto conhecimento para o nosso público, para as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer a você também por ser um parceiro aqui do Prosa Café, você que acreditou no nosso trabalho, e não apenas do Prosa Café, parceiros da vida toda, né? Você, através da Construvale, está sempre apoiando os nossos eventos, tudo aquilo que a gente vai fazer na questão da publicidade.
Você é um grande parceiro e eu sou muito grato por ter você no nosso time. Muito obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço, Douglas. Fico muito feliz por termos essa parceria já há algum tempo mesmo. A gente tem muita abertura de conversa. A gente tem dia que você chega lá na loja, a gente fica um bom tempo conversando. Até que eu penso assim, coitado do Douglas, ele tá doido para ir embora, nós estamos proseando, conversando. Mas eu fico muito feliz também com o seu sucesso, com essa dedicação que você tem no que você faz, né? Fico muito honrado de estar aqui hoje, né? Eu é que agradeço o convite. Já acabou? Já? Tá Passou rápido, né? Passou rápido, né? A gente fica muito à vontade, né? E isso é muito bom. E eu é que agradeço, né? E espero ter conseguido passar aí para o público alguma coisa positiva, que as pessoas possam ter me entendido, me interpretado de uma forma que venha a ajudar de alguma forma essa pessoa, né? As pessoas. De toda a conversa, a gente tem que tirar alguma coisa positiva para si. Então, espero que alguém tenha conseguido tirar alguma coisa positiva para si nesse momento aqui de conversa que nós tivemos, que, por sinal, muito agradável. Tá certo, então. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham sempre. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com outras pessoas esse nosso vídeo. Muito obrigado pela audiência e até na próxima terça-feira, sempre às 18h30, aqui no nosso canal, Prosa e Café, trazendo sempre uma história mais bonita que a outra. Valeu!